Por que temos visto tantos eventos de aviação letais nos últimos meses? Existe um problema mais amplo em relação à segurança da aviação aqui? Ou o que está acontecendo? Bem, como sempre, vale a pena olhar para os detalhes. Embora haja lições a serem aprendidas com esses acidentes, encontrar um padrão real é outra questão. Fique ligado. O final de 2024 e o início de 2025 foram extremamente difíceis para a indústria da aviação. A sequência de notícias terríveis começou com o voo 8243 da Azerbaijan Airlines, que caiu enquanto sua tripulação tentava um pouso de emergência em Aktau, no Cazaquistão. Isso aconteceu no dia 25 de dezembro, e desde então, a Autoridade de Investigação do Cazaquistão divulgou um relatório preliminar, por enquanto disponível apenas em russo, confirmando alguns dos detalhes que já tínhamos, bem como nos dando alguns novos. Como já sabíamos desde o início, os pilotos da aeronave enfrentaram condições climáticas bastante difíceis, além da falta de GPS para a navegação devido a interferências e falsificações, enquanto voavam em direção ao seu destino original, Grozny, Rússia. Inicialmente, eles fizeram 2 tentativas mal-sucedidas de pouso e estavam então contemplando uma terceira, mas além dos problemas com o sistema de posicionamento global, parecia que alguns dos auxílios de navegação, baseados no solo, também não funcionavam corretamente. Na época, relatos indicavam que forças russas buscavam drones ucranianos na região, enquanto a tripulação do jato da Azerbaijan Airlines planejava seu próximo passo. O gravador de voz da cabine registrou o que o relatório preliminar descreveu como um estrondo sônico. Logo após o primeiro, todos os 3 sistemas hidráulicos caíram para zero, ou quase zero pressão, e as superfícies de controle primárias da aeronave ficaram fixas em uma posição neutra, onde permaneceram pelo resto do voo. E se isso não fosse suficiente, a cabine da aeronave também despressurizou. Na confusão, a tripulação não sabia ao certo o que havia ocorrido com sua aeronave. A tripulação da cabine informou aos pilotos que 2 assentos explodiram, o que o piloto relatou ao controlador de tráfego aéreo, sugerindo uma possível colisão com pássaros. Eles então pediram um desvio para outro lugar na Rússia, incluindo para Mineralny Vod e Makhatchkala, mas de acordo com o relatório preliminar, o tempo em ambas as alternativas estava longe de ser favorável. Os pilotos, então, inicialmente, decidiram retornar ao seu aeroporto de origem em Baku, antes de se informar sobre as condições climáticas em Aktau, Cazaquistão. E foi para lá que a tripulação finalmente decidiu desviar. Nesse ponto, eles já haviam informado ao controle de tráfego que haviam perdido todos os controles primários e só podiam pilotar a aeronave usando empuxo diferencial nos motores. Então foi isso que eles fizeram enquanto cruzavam o Mar Cáspio em direção a Aktau. A tripulação conseguiu baixar o trem de pouso e estender alguns flaps ao se aproximarem de Aktau, mas claramente ainda tinham dificuldades para controlar a aeronave. Às 6h27h58, UTC, aproximadamente 1h15 após o que aparenta ser um ataque de míssil à Rússia, o Embraer E-190 atingiu o solo, cerca de 5 km da pista mais próxima no aeroporto de Aktau. Entre os 62 passageiros e 5 tripulantes a bordo, 35 passageiros e 3 tripulantes, incluindo os 2 pilotos, perderam suas vidas. Eventualmente, examinarei este evento ainda mais de perto quando tivermos um relatório final sobre ele, mas por enquanto, posso apenas dizer que acho incrível que esses pilotos tenham conseguido manter esta aeronave danificada no ar e sob controle por tanto tempo quanto fizeram, e além disso, também conseguiram chegar perto de um aeroporto antes de perder o controle. Provavelmente salvou muitas vidas. Novamente, lembre-se de que eles apenas tinham um empuxo diferencial de seus motores para trabalhar, e agora sabemos que, além da parte traseira da fuselagem, que provavelmente foi atingida por fragmentos de mísseis, pelo menos um de seus motores e asas associadas também apresentavam danos semelhantes. Agora,
Após essa tragédia, apenas 3 dias depois, de fato, um de Havilland Dash 8 da PAL Airlines, operando como voo 2259 da Air Canada, sofreu um colapso do trem de pouso ao pousar na pista 24 em Halifax, Canadá. O motor esquerdo e a asa acabaram entrando em contato com a pista, com fogo e faíscas voando, enquanto a aeronave completava seu pouso noturno, e mais tarde se descobriu que a aeronave havia sofrido um estouro de pneu na decolagem, o que não foi notado pela tripulação nem por ninguém no aeroporto de partida. O desequilíbrio desse pneu estourado, então, causou uma vibração que eventualmente destravou a perna do trem de pouso ao pousar. Felizmente, todos os 73 passageiros e 4 membros da tripulação neste voo conseguiram evacuar o avião incapacitado sem relatos de ferimentos. Mas este evento ainda teve bastante exposição na imprensa, e todos nós esperávamos que 2024 terminasse sem mais acidentes do que esse. Infelizmente, isso não aconteceu. Já no dia seguinte, veio uma verdadeira tragédia. Em 29 de dezembro, o voo 2216 da Jeju Air pousou com o trem de pouso recolhido na pista 19 do aeroporto de Moan, na Coreia do Sul, ultrapassando a pista em alta velocidade e atingindo um aterro de concreto. Dos 175 passageiros e 6 tripulantes, apenas 2 membros da tripulação, na parte traseira da aeronave, sobreviveram ao devastador acidente e à subsequente explosão violenta. Esta história terá mais detalhes quando o relatório final estiver concluído. Mas já existem alguns mal-entendidos sobre alguns detalhes-chave aqui, e é por isso que decidi lançar um raro vídeo preliminar sobre isso, no Mentor Pilot. E nesse vídeo, vou abordar as descobertas do relatório preliminar e dar a você uma análise aprofundada dos sistemas e procedimentos que estariam envolvidos em um evento como este. Mas, obviamente, ainda sem especular sobre a causa exata. Se este vídeo já estiver disponível, você pode assisti-lo aqui. Após a tragédia na Coreia do Sul, ocorreu outro evento de alto perfil, que felizmente não tirou vidas, mas destruiu a aeronave envolvida. Isso aconteceu com o voo 391 da Air Busan, na Coreia do Sul novamente, que tinha sido planejado para operar até Hong Kong no dia 28 de janeiro deste ano. O voo estava sendo empurrado para trás para decolar, quando de repente um incêndio começou próximo à traseira da cabine de passageiros, por motivos inicialmente desconhecidos. O recuo foi interrompido, e a fumaça e fogo contínuos levaram a tripulação a evacuar a aeronave pelos escorregadores de emergência. Todos saíram em segurança, mas houve 4 ferimentos causados pela própria evacuação, o que é sempre uma possibilidade quando tomamos a decisão de evacuar. Agora, infelizmente para o pobre Airbus, os bombeiros do aeroporto não conseguiram controlar o fogo até 1h15 após o seu início, momento em que a aeronave já estava completamente destruída. A investigação continua, mas dias depois surgiu uma pista sobre a provável causa, quando a Air Busan proibiu passageiros de colocarem bancos de energia nas bagagens dos compartimentos superiores. Agora, eu já fiz um vídeo sobre baterias de lítio e os muitos problemas que elas podem causar a bordo. Normalmente, não é permitido armazenar baterias no compartimento de carga, a menos que sejam muito pequenas. E este é provavelmente um bom exemplo do porquê disso. Algumas companhias aéreas também fazem o que a Air Busan anunciou, pois acessar baterias rapidamente quando estão embaladas nos compartimentos superiores pode ser complicado. Então, não sabemos com certeza se isso foi a real causa. Infelizmente, os horrores das últimas semanas não acabaram. Falarei sobre isso em breve, mas primeiro quero compartilhar algo importante com você. Espero que você tenha notado que minha equipe e eu temos tentado aumentar a produção e responder mais rapidamente quando acontecem coisas no mundo da aviação ultimamente. Um dia depois do acidente com o Air Busan, aconteceu o maior desastre aéreo nos Estados Unidos em mais de 10 anos. No dia 29 de janeiro, a tripulação de um PSA Airlines CRJ-700
estava operando o voo 5342 da American Airlines de Wichita, Kansas, para o Aeroporto Nacional de Washington, nos Estados Unidos. Transcrições do gravador de voz de cabine revelam que os pilotos planejavam pousar na pista 01 com a aproximação sistema de pouso por instrumentos, mas mudaram para uma aproximação visual após autorização do controle de tráfego aéreo, uma abordagem diferente e potencialmente mais concisa para a mesma pista. Quando a equipe do CRJ contatou o controlador da torre, foram questionados se poderiam aceitar um circuito para pousar na pista 33. Esta não era a pista para a qual eles haviam se preparado e exigiria um desvio visual, primeiro à direita e depois à esquerda. E a tripulação discutiu brevemente o pedido do controlador, que exigiria que eles mudassem para a aproximação visual em círculo enquanto estavam realmente muito perto do aeroporto. E por fim, disseram que poderiam aceitá-lo. Simultaneamente, um helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk do Exército dos Estados Unidos da América, com indicativo PAT 25, realizava um voo de treinamento em direção ao sul, ao longo do rio Potomac. Neste ponto ao longo de sua rota, ele não deveria estar mais alto do que 200 pés acima do solo para manter a separação do tráfego de pouso no Washington National. O tráfego no aeroporto estava intenso, por isso, o controlador pediu à tripulação do CRJ para mudar para uma pista diferente. O controlador também perguntou à tripulação do helicóptero do Exército se avistaram o CRJ, informando que o jato fazia uma aproximação circular para a pista 33. O controlador então repetiu essa mensagem para a tripulação do helicóptero do Exército, que parecia ter dito que tinham o CRJ à vista, momento em que o controlador instruiu-os a passar atrás do avião de linha. O helicóptero se comunicava em frequência UHF e a aeronave em frequência VHF, portanto, não teriam ouvido as transmissões um do outro, apenas dos controladores. O CRJ estava equipado com TCAS, que poderia ver o helicóptero, mas a essa baixa altitude, as resoluções de tráfego geralmente são inibidas para evitar dar instruções de manobra perigosas perto do solo. Por esse motivo, os pilotos do CRJ só receberam um TA, um aviso de tráfego, simplesmente dizendo tráfego, tráfego e, infelizmente, eles não tiveram a chance de ver o helicóptero até que fosse tarde demais. Segundo o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, os pilotos só tiveram tempo de aumentar um pouco a arfagem antes de colidir com o helicóptero, a cerca de 99 metros de altitude. 60 passageiros, 4 tripulantes da aeronave CRJ e 3 pessoas no helicóptero morreram na colisão em pleno ar e queda subsequente no rio Potomac. Este foi o primeiro acidente de um avião de passageiros nos Estados Unidos, desde o acidente da Colgan Air em 2009. Enquanto estamos gravando isso, ainda há muita discussão sobre a altitude em que o helicóptero estava voando e a maneira como a altitude do helicóptero apareceu nos displays usados pelo controle de tráfego aéreo. E existem vários outros fatores que podem ter influenciado, como a carga de trabalho dos controladores de tráfego aéreo, o possível uso de óculos de visão noturna pela equipe do helicóptero, entre muitas outras coisas. Agora, tenho certeza de que o relatório final sobre este desastre terá efeitos de longo alcance para a aviação nos Estados Unidos e além, e eu obviamente vou cobrir isso no Mentor Pilot, quando o relatório final for finalmente lançado, provavelmente cerca de um ano ou até mais a partir de agora. Mas mesmo isso não foi o fim dos horrores. Somente 2 dias após, a sequência de notícias trágicas da aviação prosseguiu, agora com a queda de um Learjet 55 em Filadélfia, Estados Unidos da América. Uma aeronave de evacuação médica, transportando um médico, um paramédico, uma paciente pediátrica e sua mãe, caiu durante o retorno ao México. Então, incluindo os 2 pilotos, havia 6 pessoas a bordo do voo, que havia saído de Filadélfia para ir ao Aeroporto Internacional de Tijuana, com uma rápida parada para abastecimento em Springfield, Missouri. O voo Med Service 056 decolou na pista 24
subindo rapidamente antes de entrar em uma camada de nuvens a cerca de 182,8 metros do solo. Mas então, por razões desconhecidas, a rápida subida mudou muito rapidamente para uma descida muito rápida. Com mais de 11.000 pés por minuto, a aeronave atingiu uma velocidade em solo de 245 nós, antes de finalmente impactar o solo. E além dos 6 ocupantes, outra pessoa em solo também foi morta, e pelo menos 19 outras ficaram feridas no acidente. O impacto foi extremamente violento e criou uma enorme cratera, pois a aeronave se desintegrou completamente. Descobrir a causa final vai ser um trabalho duro para os investigadores, mesmo que as últimas notícias digam que o gravador de voz do cockpit foi recuperado. Agora, todos os eventos que acabei de descrever aconteceram em pouco mais de um mês. Então, o que tudo isso significa? Há algo que podemos inferir deles? Apesar da tragédia, acidentes como este também exemplificam por que não devemos especular sobre as causas antes de termos todos os fatos. Buscar padrões familiares nos eventos ao redor faz parte da natureza humana. É assim que justificamos e fazemos sentido do nosso ambiente. E à primeira vista, uma lista de acidentes como esta por si só pode deixar as pessoas que têm medo de voar ainda mais nervosas, porque, obviamente, parece que algo está acontecendo. Mas existem mesmo padrões aqui? Uma história relata como uma tripulação habilidosa manteve seu jato sob controle por mais de uma hora após serem atingidos por pelo menos um míssil antiaéreo, que destruiu os controles de voo primários. Voar sobre zonas de guerra ativas é perigoso, com certeza, então isso por si só não é realmente algo novo. A segunda história envolveu um pneu estourado que passou despercebido, o que causou mais danos à aeronave, despesas e drama, mas sem fatalidades ou mesmo ferimentos. E o seguinte, o acidente aéreo de Jeju certamente levanta muitas questões sobre certos sistemas de aeronaves e talvez até sobre o design de aeroportos, mas não compartilha realmente nenhuma característica com os outros acidentes. O mesmo vale para o outro evento sul-coreano envolvendo o incêndio da aeronave Air Busan, embora seja provavelmente um lembrete importante de que precisamos levar as baterias de lítio a sério. Agora, a colisão aérea em Washington National, como o acidente aéreo de Jeju, é muito importante por si só. Congestionamentos em aeroportos e níveis de pessoal do controle de tráfego aéreo já estão em discussão como consequência. Mas, novamente, há pouco ou nada para conectar este evento com os outros. E o mesmo vale para o acidente do Learjet de evacuação médica em Filadélfia. Quero deixar absolutamente claro: não estou menosprezando ou descartando nenhum desses eventos. Mas mesmo quando se trata de problemas aparentemente óbvios que já discutimos antes, como congestionamento e níveis de pessoal do controle de tráfego aéreo em muitos aeroportos dos Estados Unidos da América, devemos claramente separar fatos e especulações aqui e não tirar conclusões precipitadas. Veja, usar o bom senso em casos como este raramente funciona. Para compreender melhor a importância disso, devemos considerar os dois acidentes com o Boeing 737 MAX, ocorridos em 2018 e 2019. Nesse caso, após o primeiro acidente, muitos pilotos e outros na indústria assumiram que essa tragédia havia sido causada principalmente por erro do piloto. Eu sei disso, porque eu era, na verdade, um deles que assumiu exatamente isso. Agora, sem dizer explicitamente, a Boeing então insinuou que o problema com MKs não era realmente um problema, e que as orientações existentes sobre como lidar com o estabilizador descontrolado era tudo que nós, pilotos, precisávamos para lidar com isso. Conforme expliquei nos meus 2 vídeos sobre o MAX, no Mentor Pilot, o MKs não se comportava como uma fuga típica de estabilizador. Então, não era tão fácil lidar com esse novo sistema como nos foi levado a acreditar. Mas todos ainda pensavam em erro do piloto, após o primeiro acidente. Essa postura mudou abruptamente após o segundo acidente, o voo 302 da Ethiopian Airlines, e a indústria da aviação finalmente aprendeu suas lições difíceis. Mas até então, 157 vidas já haviam sido perdidas.
Agora, eu sei que posso parecer um pouco repetitivo ao dizer isso, mas cada incidente e acidente que acontece realmente torna o próximo voo em que você vai embarcar um pouco mais seguro. Mas isso só ocorre quando aprendemos as lições certas e evitamos tirar conclusões precipitadas ou encontrar padrões inexistentes. Em um vídeo recente, destaquei um problema potencialmente sério com os motores usados no Boeing 737 MAX e em outros aviões modernos. Esse problema poderia causar eventos perigosos de fumaça em caso de colisão com pássaros. Mas onde as autoridades, na minha opinião, não parecem estar agindo tão rápido quanto deveriam, ou mesmo de todo. Agora, fazer um vídeo assim pode parecer contradizer meu ponto anterior, sobre não dar conselhos, até que todos os fatos sejam conhecidos ou estejam na mesa. Mas esse é exatamente o meu ponto aqui. Precisamos aprender com os incidentes e acidentes antes que haja perda de vidas, e essa é uma das razões pelas quais estou fazendo esses vídeos. Mas para que isso aconteça, precisamos garantir que estamos aprendendo as lições corretas, sem nos distrairmos com teorias que acabam sendo aceitas como fatos, mesmo depois de serem refutadas por investigadores. Obviamente, isso não impede que os reguladores ajam rapidamente após um desastre se descobrirem algo significativo. No caso da colisão em pleno ar no Reagan Washington National, a FCAA agora fechou rotas de helicóptero e impôs outras restrições de segurança que ajudarão a manter aviões e helicópteros separados. Mas essas foram ações óbvias a serem tomadas. Não sabemos se essas medidas acabarão sendo permanentes ou não. Isso dependerá das conclusões da investigação. Mas este acidente também trouxe à tona muitos outros casos em que a FAA demorou demais para implementar as recomendações do NTSB, algo que todos nós agora esperamos que mude. Por fim, quanto a nós, você, eu e o público que viaja, também precisamos estar atentos a outras reações e respostas precipitadas quando coisas assim acontecem. Após um ou mais desses tipos de acidentes graves, tendemos a ver muita publicidade em torno de eventos menores, ainda importantes, mas muito menos perigosos, que mal teriam sido registrados nas notícias se tivessem acontecido 1 ou 2 semanas antes. Agora, embora esses definitivamente assustem o público que viaja, nem esses, nem os acidentes que acabei de explicar, provavelmente representam qualquer indicação de uma mudança na segurança geral de voar. A aviação continua sendo um dos modos de transporte mais seguros que temos, e é por isso que esses acidentes se destacam tanto. Eu, meus colegas da cabine de comando, a tripulação, o controlador de tráfego aéreo, as autoridades de aviação e todos os demais na indústria estamos trabalhando duro para manter assim.